E então o lado moral era assim: não casa porque não vale a pena, mas se alguém quiser ter sexo com mulher ou coisa, podia ter. Os essênios. E então dali vem aquela grande pergunta se Jesus fazia ou não. E a convicção de uma faixa ideológica é de que Jesus tinha uma amante, que era Maria Madalena. Pois e professor, aí eu não sou religioso, não conheço muito bem a Bíblia, eu li poucas passagens da Bíblia, mas tem aquela famosa passagem de São Marcos, que Jesus estava numa sinagoga, né? E alguém falou: pô, mas esse não é Jesus, o filho do carpinteiro José, filho de Maria, irmão de... Aí ele deu os nomes, né, dos supostos irmãos, Tiago, Salomé, acho que ele tinha 6 irmãos, no mínimo. 4 homens e 2 mulheres. Os católicos dizem que no hebraico a palavra irmão era sinônimo de primo, ou seja, eles são primos dele. Mas a tradução dessa Bíblia foi para uma palavra, agora eu esqueci, em grego, que quer dizer irmão. Afinal de contas, Maria, mãe de Jesus, tinha filhos? Supõe-se que sim, mas não há documentação suficiente para decidir sobre isto. Então até existe uma história assim que fulano e cicrano faz uma genealogia, não é? A mentalidade dos essênios era de que não adiantava casar, entretanto podia conviver com as mulheres porque isso era agradável, não é? E assim muita gente nasce na época que não tem assim uma família definida. Mas não é só isso que existia. A mentalidade religiosa da época é muito complicada. Uma das complicações como é que eu ia dizendo? Era exatamente saber como é que fulano nasceu, como é que se desenvolveu. Mas o mais complicado era que na época se supunha que os anjos eles prostituíam-se com as mulheres. Essa é uma história muito complicada dos antigos. Pensava-se assim que o anjo vinha e principalmente quando, por exemplo, as mulheres estavam tomando banho, só que naquele tempo tomar banho era diferente de hoje em dia. Hoje em dia tem máquina de costura para fazer calcinha e tudo. Naquele tempo não havia, as mulheres tomavam banho nuas, não é? Então, em geral, de manhã. E nesse tomar banho, né, muitas vezes vinha um anjo assim, fingido de cisne ou ganso, coisa, né? Então ia brincando com a mulher, entrava pelo meio das pernas dela e tal, e a mulher gostava, né? Então dali nascia gente. Essa era a mitologia da antiguidade. Então a ideia da época era muito comum nascimento sem ser casado. E dali vem que um judeu mesmo diz que Jesus ele é filho de um caso desse parecido. E ser filho de um anjo, ou de uma deusa, ou de um deus, era considerado uma grande honra. Por isso, o Jesus não podia ser filho de um homem comum, devia ser de um caso especial desse. Agora, o exemplo melhor, assim, descrito é o de Platão. Platão é chamado o divino Platão. Por quê? Porque o pai de Platão, que era o chefe da família, ele quando queria entrar no quarto da mulher dele, ele se sentia empurrado para fora. Então, até que um dia ele chegou e viu o cara lá com a mulher dele. O anjo. Aí o anjo, coisa parecida, uma divindade. E aí o Platão, quer dizer, o pai de Platão terá dito assim, isso está escrito no livro dele, de Platão.
Então aí eles, é um Deus, não é? Então deixa ele. Porque agora ele ia ter um filho de Deus. Então o Platão não é filho do pai dele, chamado pai de Platão, o chefe da família, era filho de um Deus desses perigosos. Que interessante! E assim dizem alguns intérpretes, né, que Jesus também teria sido filho de um desses safadões, né? Divinos. E o que aparece no Evangelho, em um dos 4 Evangelhos, diz o seguinte, que o anjo disse para Nossa Senhora, olha, o filho que você vai ter não é obra do ser humano, é obra de um ser divino. Então Jesus vai ser filho de Deus e não filho do José. E isso era uma grande honra. Tá aí o detalhe Agora, cultural. há uma espécie de contexto do Evangelho, da Bíblia, de que a Santa Maria Madalena, quando Jesus foi sepultado, quem vai de manhã cedinho lá, quem vai é a Maria Madalena. A pergunta é essa, por que ela foi? Ela foi porque era amante de Jesus. Era a mulher dele, né? A mulher, não no cartório, mas... Hoje, isso não é considerado muito honesto aqui entre nós, não é? Mas naquele tempo era uma grande honra ser filho de um cara desses. Algum anjo. Um anjo. Interessante. Professor, vamos falar agora de islamismo. O senhor escreveu um livro em Esperanto, Mil Jaroj de cristã filosofia. Do cristão. E também o senhor escreveu Mil Jaroj de muçulmana religião. O senhor também escreveu dos muçulmanos, né? Sim, 1000 anos da filosofia cristã. Agora ali já significa história da filosofia. Porque nós estamos no ano 2010 agora. Desculpa, professor. Então, antes de falar do muçulmano, vamos falar desse livro. Mil Jaroj de Cristã Filosofia. 1000 anos de filosofia cristã. O senhor escreveu em Esperanto. São 1000 anos de história e que eu publiquei num livro só. Agora, dali para adiante, seria outro livro. Outro livro. Me fala desse livro, professor. Quais são as principais ideias desse livro, Mil Jaroj de Cristã Filosofia? 1000 anos de filosofia cristã. Né? Da história da filosofia. Começa com Tales de Mileto, lá no ano 600 a.C. Depois vem outros e outros, até que chega Platão. Platão é esse cara que nasceu ali por 470, não me lembro bem agora. E ele então traz uma nova filosofia, mas essa nova filosofia é exatamente pitagórica, que é uma filosofia assim ligada à ideia de que somos modos de ser do divino. Pitágoras é um filósofo mais ou menos do ano 450, que nasce lá na Jônia, que naquela época era onde hoje é Turquia, né? E ali ele nasce e depois ele vem para o Ocidente, mas antes disso deu uma volta pelo Oriente. E ali esse Pitágoras exatamente é que desenvolve a filosofia dos modos de ser divino. Nós somos modos de ser da grande realidade que é a divindade. Toda vez que morre a pessoa, ela como que afunda, né? A mesma realidade para e depois ela se vai remexer de outro modo. Professor, nos seus arquivos, o senhor deve ter uns 30 ou 40 livros publicados. E o senhor tem uns 150 que não foram publicados, que o senhor pretende jogar na internet, né? Então, estão sendo digitados e jogados no site simposio.ufsc.br. www.simposio.ufsc.br. É o site, né? É o site, né? Aí eu estava vendo que o senhor escreveu um livro... Opa, só um minutinho, está acabando a fita aqui. Só um minutinho.